Vamos ler o texto todo. Diz assim: Samuel faleceu e todo Israel se ajuntou e chorou por ele. Eles o sepultaram na cidade onde morava, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha propriedades no Carmelo. Esse homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Calebe. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou-lhe 10 rapazes, dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. Assim lhe direis: paz seja contigo e com a tua família e com tudo o que tens. Fiquei sabendo que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, e eles não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus servos e eles te dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi teu filho aquilo que puderes. Os servos de Davi foram a Nabal e falaram todas essas palavras em nome de Davi e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água, e a carne do animal que abati para meus tosqueadores e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas essas palavras. Então Davi disse aos homens que o seguiam: ponham cada um a espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi e 200 ficaram com a bagagem. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso senhor, e ele os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós. Nunca fomos maltratados por eles, e nada nos desapareceu em todo o tempo em que convivemos com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, cuidando das ovelhas. Pensa agora e vê o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família. E ele é tão genioso que não há quem o possa convencer. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada ao seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse e tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Assim Deus castigue Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada aos seus pés lhe disse: ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa.
Deixa tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem engenhoso, Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão. Que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que tua serva lhe trouxe, que a tua serva trouxe ao meu senhor. Seja ele dado aos servos que acompanham o meu senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real, firme ao meu senhor. Pois meu senhor luta nas guerras do Senhor, e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Verso 29. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meu senhor será atada nos feixes dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, como se atira com uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então, meu senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver-se vingado o meu senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer o bem ao meu senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impedistes de derramar sangue e de vingar-me com minhas próprias mãos. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, que se não tivesse te apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo o mais jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que ele havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vê que atendi e aceitei o teu pedido. Quando Abigail voltou para casa, ele fazia um banquete em sua casa, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já não estava mais sob o efeito do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, e ele teve um ataque do coração, e ficou paralisado como uma pedra. Passados uns dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta de Nabal, e impediu que seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa da sua maldade. Depois Davi enviou mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscar-te para que sejas sua mulher. Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos do meu senhor. Então Abigail se apressou e, lavando-se, montou num jumento e, levando as 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi tomou também Aioã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Mas Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por este dia e te louvamos porque a tua palavra é poderosa, viva e fiel. Pedimos a ti nesta manhã que nos ajude a compreender o que o Senhor tem separado para nós,
e que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós cremos que esta é a Tua palavra, por isso nos rendemos a ela, por isso submetemos o nosso coração e tudo o que somos ao que ela diz, porque cremos que é o Senhor quem fala conosco. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos ser despertados para as verdades que o Senhor tem para nós. Que nesta manhã nós possamos ouvir a Tua voz, como o Senhor mesmo deixou registrado nas Escrituras, quando Pedro disse: para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que hoje possamos ouvir essas palavras de vida eterna, e que nosso coração seja direcionado para Ti, Pai. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu tenho falado já há algum tempo acerca da oração, né, da importância da oração. E em todo esse tempo eu já falei que a oração é uma disciplina, que a gente tem que se submeter a ela. Eu já falei que nós devemos pedir a Jesus que nos ensine a orar, porque a gente pensa que sabe orar, mas na realidade a gente não sabe orar como convém. Eu já falei que a oração, ela, além de ser importante, a gente tem que encarar a oração como vital para a nossa vida. Sem a oração e sem a leitura das Escrituras, sem a comunhão com Deus, a gente não vive. E a gente tem que entender a vitalidade da oração em nossas vidas. Também já falei que o objetivo da oração é a nossa comunhão com Ele e permitir que Ele nos transforme. Não é um meio para a gente barganhar com Ele, ou uma maneira de a gente convencê-lo a fazer aquilo que a gente quer. A gente também já viu que nós devemos nos achegar a Ele em oração com a certeza de que Ele nos ouve e responde. Amém? Vimos também que quando nós oramos, nossas palavras devem ser agradáveis a Deus. E a maneira de nós termos palavras que agradam a Deus em oração é nós nos inspirando na palavra, na Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa inspiração, é ela quem vai prover para nós o vocabulário adequado para nós nos achegarmos a Ele. A gente viu sobre a questão já vimos sobre a questão da perseverança, né, e da coragem que devemos ter quando nos achegamos a Deus em oração. Exploramos um pouquinho a estrutura ali da oração de Daniel no capítulo 9. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um outro importante aspecto da oração, que é a intercessão. Eu escolhi esse texto, na verdade o Espírito Santo me trouxe esse texto para falar sobre a intercessão, porque a gente vê claramente aqui Abigail, né, intercedendo em favor do seu marido, né, e a gente vai ver aqui um pouquinho quem era esse homem, né, e a gente percebe nesse texto todo, e a gente vai estudar aqui hoje, como é importante nós intercedermos. Você sabe muito bem que a intercessão é você se colocar diante, no caso da oração, você se colocar diante de Deus em favor de uma outra pessoa. Mas não é somente se colocar diante de Deus e pedir para que a outra pessoa seja abençoada, ou ela seja guardada, ou ela receba aquilo que ela precisa. A intercessão, ela vai além disso. Ela não é somente você pedir para que Deus faça alguma coisa por outra pessoa. A intercessão, ela envolve uma empatia, ela envolve você entender e sentir e perceber que aquilo que a pessoa está precisando é algo como se fosse algo seu. E você clamar como se fosse para você mesmo. E na realidade, a verdadeira intercessão, ela chega ao ponto de você, de fato, perceber que a necessidade é sua. E então você clama para Deus. Mas vamos ao texto aqui. Do verso 2 ao verso 13, nós vemos aqui o relato, né, de todo o episódio aqui, né, desde a morte de Samuel. E é interessante que nos versos aqui, Davi fala que é um tempo festivo. Samuel morre, todos estão evidentemente chorando e lamentando pela sua morte, mas o profeta Samuel, ele deixou um legado tão
profundo, ele deixou uma marca de submissão a Deus, de adoração ao Senhor, de temor ao Senhor e de orientação na palavra tão profunda no povo, que o povo, apesar da tristeza, estava celebrando também, pela oportunidade de terem tido um homem que realmente ouvia a Deus e falava acerca de Deus e ensinava o povo a andar nos caminhos do Senhor. E aí então fala sobre Nabal, né? Nabal, o significado do nome Nabal é tolo, né? Alguém insensato. Pelo nome, Abigail depois fala isso, né? A gente vai ver daqui a pouco. Pelo nome a gente já percebe quem era Nabal. Nabal, um homem tolo, ele era muito próspero, né? O texto mostra isso. Ele era absolutamente próspero, mas ele também era muito rude, ele era mal educado. Sabe aquelas pessoas mal educadas, né? Ele era natural dele, alguém ia falar com ele, ele era duro, ele era... O texto aqui fala, né, que ele tinha 1000 ovelhas, 1000 cabras, tal, né? Eu acho que ele não tinha, por exemplo, jumento, porque ele já era né? Só dava coice nas pessoas, né? Não quero ninguém ocupando meu lugar, né? Então só ele é que dava coice nas pessoas. Mas ele era muito rude, mal educado, ele era grosso, né? Ele tratava mal as pessoas. Isso era o normal dele, tratar mal as pessoas. Além disso, ele era alguém amante dos prazeres, né? O negócio dele era curtir a vida, ele não se importava com Deus, ele não se importava com a vida com Deus, ele não estava nem aí para nada e para ninguém, né? Além disso, ele também era uma pessoa obstinada, ele era uma pessoa arrogante, ele era presunçoso, orgulhoso, insensato. Isso estou falando só alguns adjetivos aqui de Nabal, né, para você ter uma ideia de quem era esse homem. E essa não era uma... Se fosse uma pessoa falando isso sobre ele, a gente poderia dizer, essa pessoa tem alguma coisa pessoal contra ele, né? Mas os servos dele diziam isso, a própria esposa, né? Ninguém melhor para conhecer o marido, ou alguém, do que a esposa, não é verdade? Né? Porque a esposa sabe quem é o cabra com quem ela vive, né? E ela mesmo tinha não só essa opinião, ela tinha essa constatação de quem era Nabal. Então não era simplesmente uma opinião isolada de alguém, mas todas as pessoas que conviviam com Nabal sabiam e viam e constatavam que ele era obstinado, arrogante, presunçoso, orgulhoso e insensato. O texto aqui mostra que Davi envia mensageiros para ele com uma mensagem de paz, de cordialidade, buscando uma hospitalidade, porque Davi foi hospitaleiro para com os servos de Nabal. E esses mensageiros são hostilizados por Nabal. Nabal os trata mal, porque era natural de Nabal. Nabal tratava as pessoas assim. E os servos de Davi, então, são profundamente hostilizados, né? O verso 10, ainda de uma forma muito jocosa, né? E irônica, o que Nabal fala, né? Quando os servos dizem que estão lá em nome de Davi, ele fala assim: quem é Davi? É interessante porque ele pergunta quem é Davi, e aí está talvez a ironia, né? Porque ele mesmo fala, e quem é Jessé? Quem falou que Davi era filho de Jessé? Então, ele sabia quem era Davi, ele sabia que os servos dele tinham sido cuidados, porque os servos retrataram isso para Nabal. Mas Nabal, ele pouco se importa com o pedido de Davi, né? E ele trata com ironia quando os mensageiros dizem que estão lá em nome de Davi. Essa atitude ingrata e insensata de Nabal enfureceu Davi. A gente tem que lembrar que Davi era um homem de guerra, ele era um guerreiro, né? Na verdade se tornou um guerreiro, né? Porque ele apacentava
as ovelhas lá, tudo tranquilo, né? Mas mesmo quando ele apacentava as ovelhas, ele matou o urso, né? Matou o leão, né? Ele não brincava em serviço, né? Dava uma pedra e uma funda para ele, você podia correr, porque o cara, isso, corre, vai um pouquinho mais longe, vai, mais um pouquinho, pum. O cara estava depois do horizonte, aí você via só fumacinha subindo, né? Porque Davi acertava o cara, né? Acho que as mães, né? Inclusive hoje é o dia das mães, as mães devem ter aprendido com Davi, né? Porque a molecada, quando a gente é criança, né? A gente apronta e sai correndo, a mãe pega o chinelo e joga, a gente pode correr que nem o Usain Bolt, né? Mas o chinelo acerta a gente, né? Eu não sei como, mas acerta, né? Elas devem ter aprendido com Davi, né? Mas Davi era um homem de guerra. Ele, apesar de ele apacentar as ovelhas, apesar dele ter o coração segundo o coração de Deus, quando mexiam com ele de uma forma muito sensível, ele se enfurecia. Ele ia para cima das pessoas que podia ser um gigante, como foi lá com Golias. Falou, quem é esse cara para afrontar o nosso Deus? Aí todo mundo, quem é você para enfrentar ele? Você nunca treinou nem nada, vai querer... O cara tem quase 3 metros de altura, você tem 1,60, você vai querer enfrentar o cara? Imagina que eu vou deixar... Você imagina que eu vou deixar alguém denigrir o nome do meu Deus? Não, eu vou lá. Muitas vezes eu até acho graça, né? Porque ninguém conseguiu persuadir Davi de não ir enfrentar Golias. E aí quando viram, né? Saul viu que não ia conseguir dissuadir Davi de fazer isso. O que Saul faz? Tudo bem, já que você vai, então pega aqui minha armadura, pega aqui minha espada. Aí eu fico imaginando, né? Davi 1,60 m, 1,70 m ali mais ou menos, vestindo uma armadura, porque Saul era um homem grande também, né? Tanto que quando ele foi escolhido, a Bíblia fala que Saul ele tinha uma estatura acima da média do povo, né? E aí eu fico imaginando, né? Imagina, por exemplo, o Tiel, imagina o Tiel, né? Com a camisa do Eric, né? Se para mim a camisa do Eric já ficar grande, imagina para o Tiel, né? Então era mais ou menos a imagem que você pode fazer aí de Davi vestindo a armadura de Saul. Aí ele pega aquela espada enorme, não consegue levantar direito e tal. E aí ele, isso aqui não dá, quer saber? Eu já treinei lá no campo, o Senhor já me treinou com a funda, eu vou do jeito, com as armas que o Senhor me deu. Aí ele vai, enfrenta Golias, acerta Golias no lugar certo, Golias cai, e é tão impressionante essa história, nem é o foco aqui, mas é tão impressionante que Davi, que não aguentava com a espada de Saul, arrancou a cabeça de Golias com a espada de Golias. Então, e Golias, 3 metros de altura, imagina o tamanho da espada, né? Devia ser maior que Davi, né? Davi acho que subia na pedra lá para poder... Enfim, mas Davi, ele era um homem que, quando ficava bravo, era difícil de segurar o homem. E Davi então se enfureceu, chamou 400 dos seus homens para ir exterminar. Ele iria exterminar Nabal e a sua casa, toda a família dele. A partir do verso 14, entra em cena Abigail. Eu não vou ler todo o texto, só vou citar aqui, né? Vou pegar em blocos aqui. A partir do verso 14, Abigail entra em cena, né? Agora é interessante que, como um contraponto do nome de Nabal, que significa, lembra o que significa o nome Nabal? Tolo. O nome de Abigail significa o pai alegra-se. Né? Parece não, chega a ser um contraponto, né? Ela era uma mulher sensata, o texto aqui diz que ela era uma mulher sábia. Pelo contexto a gente percebe que ela era também uma mulher hospitaleira, né? e temente a Deus. Completamente oposto de Nabal, o seu esposo. Ela
certamente fazia o contraponto ali, vamos dizer, espiritual, até no convívio ali com toda a família e com os servos ali, ela fazia o contraponto daquilo que era Nabal. Tanto que os servos ali não recorrem a Nabal, recorrem a ela depois de toda essa história. Mas Abigail aqui entra em cena como uma mulher sábia, sensata, hospitaleira e temente a Deus. Eu já citei aqui em outras ocasiões que a hospitalidade sempre foi uma característica, né, do povo judeu. Eles tinham a hospitalidade como algo essencial para a sociedade mesmo. Tanto que se alguém não era hospitaleiro, a falta de hospitalidade dessa pessoa acabava dando para aquela vila, né, ou para aquela cidade, uma fama de que a cidade não era hospitaleira. Então a atitude de uma pessoa acabava trazendo má reputação para todas as pessoas daquela vila ou daquela cidade. E a gente vê aqui que Abigail era uma mulher hospitaleira. Ao mesmo tempo que ela era hospitaleira, ela então também, Deus a usava para abençoar a sua casa, né? Eu me lembrei lá de 1 Coríntios 7, quando o Paulo fala que se alguma mulher, né, tem marido incrédulo, né, e ela consente, né, em viver com ele, esse marido incrédulo é santificado por sua mulher, por causa da sua mulher, né, e ao contrário também é a mesma coisa. A partir do verso 18, ainda nesse contexto aqui que aparece Abigail, a gente vê o quê? A gente vê Abigail agindo com toda a sua generosidade, com toda a sua sabedoria, com toda a sua hospitalidade, com toda a sua sensatez. A gente vê Abigail indo em direção a Davi, com um propósito muito claro, de aplacar a ira e a fúria do futuro rei. Assim que Abigail tem conhecimento então da atitude de Nabal, ela prepara provisões, que a gente pode comparar essas provisões como ofertas de paz, e vai ao encontro do futuro rei. Davi ainda está furioso, né? E ela o encontra, na verdade, quando ele está no auge ali da sua fúria. Davi indo ao encontro ao seu ofensor, que era Nabal, com todo o seu exército, que ele já havia determinado que deveria executar toda a casa de Nabal. E Davi ele vai com uma sentença de morte. E aí a gente pode lembrar do que a Bíblia fala acerca do pecado, que o salário do pecado é a morte. Nabal agiu de forma pecaminosa contra Davi, e a sentença era a morte. Abigail, quando se encontra com Davi, ainda com todo esse turbilhão de coisas acontecendo, ela se prostra diante dele, como o texto diz, e em uma atitude de absoluta humildade, mais uma vez fazendo um contraponto, né, com a arrogância de Nabal, o que ela faz? Ela não simplesmente chega diante de Davi e fala assim: olha, Davi, o meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido aquilo outro. Ela se coloca diante de Davi e ela assume a má atitude do seu marido como sendo sua. Ela tira os olhos de Davi de Nabal e traz os olhos de Davi para ela. E o texto fala, me perdoa pelo mal que eu fiz. E ela então, numa atitude, ela faz com que Davi olhe para ela. E quando Davi olha para ela, quando ela consegue atrair a atenção de Davi para ela, ela confessa o seu pecado, ela pede perdão pelo seu pecado, e quando Davi então está atento a ela, ela então clama
um favor, justamente tentando não, né? Mas alcançando o coração de Davi, né? Ela assume o pecado cometido como sendo dela, e não era simplesmente, ela não estava fazendo uma cena ali, não era algo que ela estava fazendo como se, não era um teatro. Ela de fato, ela estava com o coração quebrantado ali. Lembra que eu disse que ela era uma mulher temente a Deus. Ela tinha comunhão com Deus. E quando ela chega pedindo perdão, ela se coloca como ela normalmente, certamente fazia quando estava diante de Deus, orando e clamando por perdão. Ela foi com o coração absolutamente quebrantado e suplicando por perdão. A partir do verso 29 até o 31, a gente vê Abigail demonstrando toda a sua sabedoria. É muito interessante. Ela traz à memória, né, algumas coisas que aconteceram na vida de Davi, justamente para que o coração de Davi começasse a ser apaziguado, e como de fato foi. Ela apela ao coração de Davi e faz ele pensar, ou faz ele rememorar quão misericordioso Deus já havia sido com ele mesmo e através dele, conduzindo Davi a vitórias que a gente pode chamar até de épicas, né? Eu disse há pouco sobre Saul, a vitória sobre Saul, e aí Abigail vai trazendo à memória de Davi tudo aquilo que Deus já havia feito de forma misericordiosa e graciosa através dele. No verso 29, eu vejo essa sabedoria de Abigail. Ela fala assim: se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos como se atira uma funda. Quando ela fala isso, o que será que Davi lembrou? Lembrou justamente de como Deus o usou para livrar o povo através de uma funda. Você percebe a sabedoria de Abigail? Como ela vai no ponto certo, lembrando Davi das coisas que Deus havia feito. E essa também deve ser uma característica da nossa oração, e a Bíblia nos ensina isso, né? Não que a gente vai lembrar Deus do que Ele fez, mas quando nós nos achegamos a Ele em oração, nós falamos do que Ele fez, para nós nos lembrarmos e nos firmarmos nas coisas que Ele fez, para termos a confiança de que se Ele fez no passado, certamente Ele fará novamente. Mais uma vez eu digo que não é para convencer Deus ou para lembrar Deus. Deus não se esquece dos seus grandes feitos. Nós acabamos de cantar: grandes são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é para a memória de Deus? Não, é para a nossa memória. A Bíblia fala que uma geração louvará o Senhor à próxima geração. Ou seja, uma geração que experimentou, que viu, que sabe o que Deus fez, conta isso para a próxima geração, para que essa geração mais nova saiba do poder, da autoridade e de tudo aquilo que Deus tem feito. Quando Abigail traz isso à memória de Davi, ela está fazendo com que ele se lembre das ações de Deus. Ela está fazendo com que ele pense na maneira como Deus o conduziu até aqui, da maneira como Deus tratou com ele, da maneira como Deus tratou com o seu coração, o quebrantou e o moveu de forma tão preciosa e tão poderosa em todo esse tempo até aquele momento. Tudo isso faz com que Davi pare, respire, medite, reflita e traz paz ao coração de Davi. Davi, no verso 35, aceita
a oferta pacífica de Abigail e age com misericórdia e perdão com ela. No verso 36, que diz: quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois estava muito embriagado. Por isso, ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Veja que enquanto está tudo isso acontecendo, Abigail corre, veja, olha só como, além de todos aqueles adjetivos que eu falei de Nabal, veja como ele é desleixado com sua própria casa. Ele não sabe o que acontece na sua própria casa. A sua mulher sai, ela não saiu sozinha, sai levando um monte de coisa, né? Eu fiquei imaginando aqui, né, quando Abigail, no verso 18 fala, né, então Abigail se apressou e pegou 200 pães. Você sabe o que são 200 pães? Já parou para pensar o que são 200 pães? Se você vai na padaria hoje, você sai daqui, vai na padaria e pede 30 pães, o pessoal pega e fala assim, tem que esperar, porque a gente vai ter que fazer uma outra fornada, porque essa aqui é para os clientes que pedem 2, 3, 5, você vai ter que esperar um pouquinho aí. Abigail foi com 200 pães, isso para falar só dos pães, né? 2 recipientes de couro cheios de vinho, né? 5 ovelhas assadas. 5 ovelhas, você come um franguinho, né? Já fica cheio, né? Ela foi com 5 ovelhas assadas, né? 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs sobre jumentos. Você acha que tudo isso estava ali prontinho na hora? Não, ela teve trabalho para fazer todas essas coisas. Ela fez tudo isso, ela preparou, ela moveu a casa toda, talvez, para fazer todas essas coisas. Ela destacou servos para que fossem lá buscar as ovelhas. Ela destacou outros servos para ir pegar as uvas. E toda essa coisa. A casa estava movimentada, estava um alvoroço, talvez, ali, para fazer uma grande festa. E Nabal não viu nada disso. Ah, tá, mas o texto diz que ele estava tosqueando e tal. Mas, poxa, quando você tem controle da sua casa, controle não, né? Mas você sabe o que está acontecendo na sua casa, mesmo longe. Né? Naquela época não tinha celular, mas tinha os servos que iam para lá e para cá. Não era assim? Né? O celular eram os servos que iam e trazia recado. Hoje em dia, por exemplo, lá em casa, eu estou trabalhando, a André está trabalhando, as crianças vão para a escola, vão para curso, vão para isso, vão para tudo quanto é lugar, mas a gente sabe onde cada um está, que horas que vai sair, que horas que vai chegar, a gente está sempre se comunicando. Né? Às vezes, evidente, não dá para responder na hora, não dá para falar na hora, mas a gente sabe como as coisas estão se movendo em casa. A André, que chega mais cedo, ela chega, já fala, olha, cheguei e tal, que bom, tal, olha, eu vou demorar, eu vou em tal lugar, eu falo para ela, né? E aí está todo mundo sabendo, a Júlia vai para o curso, o Isaac vai para o jogo, e a gente sabe o que está acontecendo em casa. Se alguém chega para mim ou para André e pergunta, olha, onde está a Júlia? Fala, a Júlia está em tal lugar. Onde está o Isaac? Está em tal lugar. A gente sabe o que está acontecendo. Mas Nabal não sabia o que estava acontecendo na sua casa, não sabia nem, e além de não saber o que estava acontecendo na sua casa, ele não sabia nem que a sua mulher, a sua esposa, tinha saído para se encontrar com Davi, e tinha levado uma leva de servos junto com ela. Você acha que ela levou tudo isso sozinha? Não, ela chamou um monte de servo lá, e eles foram. E Nabal, nem aí, não sabia o que estava acontecendo. Ele chega em casa, não encontra ninguém, o que ele resolve fazer? Ele vai fazer um banquete. Para quem? Ele fala, não, acho que a minha esposa saiu, eu vou preparar aqui o almoço para quando ela chegar. Não, ele preparou um banquete para si mesmo. Ele prepara um banquete para si mesmo, né? Absolutamente mergulhado nos seus próprios prazeres. Ele estava preocupado somente com ele, com os seus prazeres, com as coisas que ele desejava.
e sem nenhuma consciência, e sem nenhuma preocupação com os seus atos pecaminosos, né? E sem também qualquer ideia do perigo que a sua própria vida estava correndo, ele está lá desfrutando de uma festa para si mesmo. E é o que a gente vê também no mundo. As pessoas no mundo, elas não estão nem aí, elas estão preocupadas consigo mesmas, elas querem festejar, elas querem, os jovens, né? O importante é ir para as baladas, o importante é beber, o importante é o sexo desvairado, o importante é se drogar, o importante é ser feliz. A mensagem desse tempo é: você tem que ser feliz, você tem que buscar sua felicidade, e não importa os outros, não importa quem está do seu lado. Se quem estiver do seu lado te apoia, tudo bem. Se não te apoia, larga ele lá e vai embora, e segue sua vida, e seja feliz. Você é o que importa. Essa é a mensagem desses dias. Nabal era assim, para ele o que importava era ele, os prazeres dele, a vontade dele. Não estava preocupado se era pecado ou não, se ele estava agradando a Deus ou não. Ele, como o texto diz, ele se embriaga, e nessa embriaguez ele fica absolutamente anestesiado, né, por suas tolices. E uma outra questão em meio a tudo isso relacionada a Nabal é que ele acreditava que não fazia nada de errado. Para ele não estava fazendo nada de errado. Por isso ele também não se importava. Ele não sentia culpa pelo seu pecado. E hoje é outra coisa que a gente... As pessoas são tão sensíveis hoje, né? Porque a gente não pode... É proibido falar que as pessoas são pecadoras. É proibido falar que as pessoas são depravadas. Estão afundadas, mergulhadas nos seus pecados. Hoje a gente não pode falar essas coisas porque é antiético, é politicamente errado, é politicamente incorreto, né? As pessoas você não pode mais falar que as pessoas estão erradas. E se você faz isso, as pessoas se voltam contra você e falam assim: você está me julgando. Quem é você para me julgar? Você é Deus para me julgar? Só Deus pode me julgar. Esses dias eu vi um post, né, que dizia justamente isso, né? As pessoas falando: só Deus pode me julgar. E no post dizia: e você não tem medo disso? As pessoas gostam de ficar presas nas suas convicções, não querem que ninguém mostre os seus erros, e acha que Deus também não vai puni-la. Afinal de contas, Deus é amor. Não é isso que todo mundo fala, mas esquecem que Deus também é juiz. Nabal, assim como as pessoas hoje em dia, elas acreditavam que a sua maneira de viver, por ter alguns resultados, esses resultados eram suficientes para que elas não precisassem se arrepender ou fossem de alguma maneira repreendidas. Muitas vezes nós também nos pegamos numa situação muito parecida com essa. A gente faz as coisas, a gente vive a nossa vida, e nem sempre a gente reconhece os nossos pecados, e nem sempre a gente percebe a necessidade de arrependimento, como nós vimos na semana passada. Algumas pessoas ficam chateadas quando são exortadas e disciplinadas, também lembrando da mensagem de 15 dias atrás. Elas ficam chateadas, ficam tristinhas, porque são disciplinadas, porque são exortadas. E aí falam: eu não gostei do que falaram para mim. E aí deixam de vir à igreja porque foram exortadas, deixam de vir à igreja porque alguém foi lá e a disciplinou, ou pelo menos buscou discipliná-la. E
uma falta de entendimento absurda, porque a Bíblia fala exortação. Sabe o que é exortação? Exortação não é simplesmente você chegar e dar bronca, mas é alguém perceber que há um desvio no caminho, que você está se desviando do alvo que é Jesus, e então ela vem e te exorta, ela te alerta, ela mostra que você está indo por um caminho onde lá no final você estará longe de Jesus. Mas aí o que acontece? A pessoa aqui, vamos usar um termo atual, né? Cheia de mimimi, ela fica se doendo e ela fala: quem é esse para vir falar de mim? Ela não para, ela não raciocina para pelo menos refletir no que está sendo dito. Nabal, ele pouco se importava com o que as pessoas falavam para ele. Hoje a gente vê também pessoas falando um monte de coisa, e ensinando o povo, tendo muitos seguidores, tal, né, arrastando multidões, e quando essa pessoa fala alguma coisa que é contrária à Bíblia, e alguém vai e a exorta, ela fica triste, porque alguém falou dela, mas ela não para refletir se o que aquele que está dizendo sobre o erro que ela cometeu, se aquela pessoa está certa ou não. O que ela faz? Ela pega toda a multidão que a acompanha, que a segue, e diz: olha, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e tenho feito aquilo outro, e aí, só porque eu disse isso, então vem, né, como um termo que eu vi esses dias aí também, vem um teólogo de plantão, vem um pastor que não está fazendo nada, e essa tal pessoa estava falando de um pastor que tem sido um instrumento nas mãos de Deus, assim, grandioso para toda a nação. Mas a ele, porque ele foi exortado, ele falou: vem esses pastores que não estão fazendo nada e vem criticar. Mas o que essa pessoa havia dito estava errada, mas ele não admitiu o seu erro, ele preferiu fazer com que todos aqueles que o seguem olhassem de forma negativa para alguém alguém mais sábio que ele, alguém mais experiente que ele, alguém que conhece a Bíblia mais do que ele. Ele fez com que todos os seus seguidores olhassem mal para esse homem, quando esse homem de Deus estava trazendo uma exortação para ele, uma correção mesmo. E a Bíblia claramente nos mostra que quando nós estamos errados e alguém vem e fala alguma coisa, nos exorta e nos corrige, o sábio, ele para ouvir, ele reflete, e aí ele diz: isso é de Deus, e ele se submete, e ele corrige então a sua vida, e permite que Deus corrija a sua vida. Mas voltando aqui para Nabal estava completamente embriagado aqui, sem fazer ideia do que estava acontecendo, e sem fazer ideia de que a sua vida, além de correr risco, na verdade, com a ação da sua esposa, tinha sido preservada. Abigail age de forma a preservar a vida de Nabal, e o que de fato aconteceu, mas Nabal não faz a mínima ideia. Quando Abigail volta, encontra ele nessa situação, embriagado, e mais uma vez, Abigail é absolutamente sábia. Por quê? Porque ela não diz nada do que aconteceu naquele momento. Você não precisa abrir, mas Provérbios 23:9 diz o seguinte: não fales aos ouvidos do tolo, pois ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Nabal, além de ser tolo, estava embriagado. Iria adiantar ela falar alguma coisa? Ela sabiamente, naquele momento, não fala. Quando a embriaguez passa, aí então ela fala. No verso 37 diz que quando Nabal sabe de tudo o que aconteceu, o texto diz que ele teve um ataque do coração. Ele tem um ataque do coração, e esse ataque o paralisa, o deixa imobilizado. E isso percorre por 10 dias, e no final desses 10 dias ele morre, ele falece. Há alguns estudiosos que dizem que que Nabal teve esse ataque cardíaco, né, esse ataque do coração, não porque ele viu, né, teve uma clareza
do que estava acontecendo, do que ele tinha feito. Alguns dizem que esse ataque do coração foi porque ele ficou indignado por sua esposa ter ido até Davi. A Bíblia não deixa isso claro, na verdade a Bíblia não fala isso. Mas a gente pode ver uma característica, um padrão de conduta de quem é arrogante. Quem é arrogante age dessa forma. Ele fica indignado pelo que as pessoas fazem, até pelo que as pessoas fazem de bem para ele. O arrogante, ele nunca irá ponderar na exortação que ele recebe. Ele sempre vai se apoiar nos resultados positivos que ele obtém, mesmo das suas más ações, das suas más condutas. Ele usa esses resultados positivos para justificar e manter a sua posição, né, contra aquele que o exorta. O arrogante, falando do arrogante, ele não admite seus erros e não busca mudança, tampouco arrependimento. Ele continua obstinado, ele continua impenitente, ele continua um pecador praticante. E agora, diante de todo esse cenário, por que a intercessão é urgente? Por que é urgente nós intercedermos? Primeiro, porque as pessoas estão morrendo em seus delitos e em seus pecados. As pessoas estão morrendo, estão praticando o pecado, estão afundando no pecado. E a exemplo de Nabal, elas não fazem ideia, na verdade elas não querem fazer ideia de que as suas atitudes estão conduzindo elas para a morte. Elas estão embriagadas em seus delitos, em seus pecados, e acham que está tudo bem. Elas acham que não precisam de Deus, elas acham que não precisam se arrepender. A intercessão é urgente, porque nós sabemos como nos achegar a Deus. Nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que Ele é misericordioso, mas também sabemos que Ele é um justo juiz. E como justo juiz, Ele não vai deixar o pecado impune. E nós temos que recorrer a Deus em favor daqueles que estão pecando, inclusive em favor daqueles que pecam contra nós. Nós não devemos nos achegar a Deus contra aqueles que pecam contra nós e falar: Deus, desce o teu braço sobre ele, faça cair fogo e queima ele, faz um churrascão com ele. Não, nós devemos nos achegar a Deus em favor daqueles que vêm contra nós, assim como Abigail já chegou a Davi em favor de Nabal. Nós vimos aqui quem Nabal era, nós vimos as atitudes dele, nós vimos a reputação dele. Ela poderia chegar até Davi e dizer: Davi, olha, dá para livrar a minha barra? Que eu não sou que nem ele. O senhor está vendo? Davi, olha para mim, olha que estou aqui, eu trouxe uma oferta aqui para você, em meu favor. Não, ela foi em favor do seu marido arrogante, do seu marido mal educado, do seu marido presunçoso, pedir em favor dele. Qual a disposição do nosso coração de nos achegarmos a Deus e intercedermos em favor daquele que está pecando e que continua pecando enquanto nós estamos clamando ali, enquanto nós estamos diante de Deus? Essa deve ser, na verdade, a disposição do nosso coração. Intercedermos em favor daquele que está pecando. Quando nós percebemos a atitude insensata, pecaminosa, inconsequente de alguém, nós temos que correr para Deus, nós temos que nos apressar. Lembra que o texto fala que Abigail se apressou quando ela soube de tudo que estava acontecendo, do que o seu marido havia feito, e da sentença que estava promulgada contra o seu marido, ela se apressou para ir até Davi. Ela não foi falar com o marido dela, ela não foi falar com o pecador, ela correu até Davi, ela se apressou. Por isso que a intercessão é urgente. Quando a gente percebe que alguém está no pecado, quando a gente percebe que alguém está caído, e que a pessoa ela é impenitente, ela não se arrepende, nós temos que nos apressar e corrermos até os pés do Senhor e clamarmos em favor dessa pessoa. Nós temos que orar por ela, nós temos que atrair a misericórdia de Deus para essa pessoa. A gente não pode lavar as mãos dizendo: Senhor, o Senhor está vendo que eu não faço isso, né?
Não, a gente não pode lavar as mãos. Abigail não lavou as mãos. Ela correu até o Senhor e ela disse: Davi, ela chama, né, o próprio Davi de seu Senhor, né, e na sua Bíblia, se for igual a minha, está em letra minúscula ali. Ela diz: Davi, me perdoa. Me perdoa. Ela assumiu o erro do seu marido e pediu perdão para ela. Davi sabia de toda a situação. Quando a gente chega até Deus, clamando em favor das pessoas, intercedendo por elas, nós temos que ter essa posição, como se nós tivéssemos pecado contra Deus, como se a atitude da pessoa fosse a nossa atitude, porque muitas vezes é. Muitas vezes somos nós que transgredimos as leis e os mandamentos do Senhor. E o que nós devemos fazer é buscar alcançar o perdão de Deus. A gente tem que buscar a preservação da vida, chegarmos até o Senhor e clamarmos para que a vida dessa pessoa que está pecando seja preservada. Por quê? Para que ela continue pecando? Não, mas para que ela tenha a chance, a possibilidade de se arrepender. Não é clamarmos para que a pessoa continue vivendo, para que ela continue pecando, mas para que em vida ela ainda tenha a possibilidade de se arrepender e se reconciliar com Deus. Nós precisamos sentir essa urgência. O nosso coração tem que sentir a urgência, a dor e o destino que as pessoas estão lançadas, se elas continuarem em seus pecados. Nós precisamos chorar diante dos pés do Senhor e clamarmos em favor das almas. A gente é tanta mensagem que a gente vê por aí, e todas as mensagens dizem: você é especial, você é o cara, você pode e vai, e você vai acontecer, e tudo vai ser de bom, e o diabo não vai poder fazer nada contra você. Muitas dessas coisas de fato são verdades, mas a gente não ouve mensagens que dizem que nós devemos nos achegar a Deus e clamarmos em favor das almas. A gente não ouve mensagens que dizem que nós precisamos amar aquele que está se perdendo. A gente não ouve mensagens que dizem que nós precisamos clamar pelos adolescentes, jovens que estão aí se drogando. Nós estamos aqui nesta manhã, ao mesmo tempo que estamos aqui nesta manhã ouvindo a palavra do Senhor e adorando, existem muitos jovens e adolescentes que estão indo para suas casas completamente embriagados e drogados, porque passaram a noite, muitos deles na orgia. Nós precisamos amar as almas. Nós precisamos clamar em favor das almas que estão se perdendo. E por que a intercessão ela deve ser permanente? Eu disse que ela deve ser urgente e eu apresentei algumas razões aqui. E por que ela deve ser permanente? Porque a Bíblia nos mostra que Jesus permanentemente intercede por nós. E eu quero terminar apresentando 3 razões que a Bíblia nos mostra que Jesus intercede por nós. Eu quero começar, e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 7, verso 25. O texto diz assim: portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Está falando de Jesus aqui. Eu falei de uma forma, usando talvez a terceira pessoa, né? Citando Nabal, e por que nós devemos urgentemente interceder pelas pessoas que a gente sabe que estão vivendo no pecado. Mas a verdade também é que existe um Nabal dentro de nós. Dentro de nós existe uma pessoa que é arrogante. Dentro de nós existe uma pessoa que é presunçosa, insensata, egoísta, orgulhosa, vil, que é pecadora, que é depravada. Esse Nabal que habita em nós, que é um pecador contumaz, né, que vive pecando, ele está constantemente debaixo de uma sentença de morte. E o texto aqui diz que Jesus, ele é poderoso, ele pode nos salvar, e ele intercede para que nós sejamos salvos. Ele intercede para que a gente possa ser
liberto, como ele mesmo diz lá em João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele intercede para que nós sejamos salvos e libertos do Nabal que habita em nós. Mas Jesus também é o nosso mediador. A Bíblia fala que Ele é o nosso mediador, Ele intercede por nós junto ao Pai. Esse Nabal que vive em nós, que a gente pensa que não, mas ele está lá. Jesus está intercedendo por causa desse Nabal que está em mim, desse Nabal que está dentro de você. Ele está clamando ao Pai por nossa causa. E Jesus, como mediador, ofereceu seu próprio sangue como uma oferta de paz. Lembra que eu falei que tudo aquilo que Abigail preparou era como uma oferta pacífica, uma oferta de paz? Jesus ofereceu seu próprio sangue como oferta de paz também por nós, para que o coração do Pai também fosse apaziguado e que nós fôssemos alcançados pela misericórdia do nosso Deus. Ao mesmo tempo, esse sangue de Jesus apresentado ao Pai nos salva da condenação. E por meio de Jesus nós temos acesso ao Pai e ao Espírito. Ele é o nosso mediador. Além disso, Jesus também apresenta diante do Pai as nossas necessidades. Jesus intercede por nós em todas essas áreas. Você consegue perceber isso ou não? Amém? A segunda razão aqui que eu vejo, que eu quero apresentar para você, está lá em Romanos capítulo 8, verso 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, Jesus intercede constantemente por nós, afirmando e confirmando nossa justificação diante do Pai. Como eu já citei, não é para lembrar Deus, mas para que toda vez que Satanás se apresentar diante de Deus contra nós, ele possa ver aquele que nos justifica. Você sabe que Satanás todos os dias vai diante de Deus para nos acusar, para se opor a nós. Mas toda vez que Satanás se apresenta diante de Deus para nos acusar, para se opor a nós, quem ele vê? Ele vê aquele que nos justifica. Por outro lado, como Deus nos vê? Como alguém que não peca? Não, Deus sabe que a gente peca, mas Ele nos vê através de Jesus. Deus nos vê através de Jesus. Então Jesus, como nosso intercessor, Ele é aquele que está diante do Pai e também diante de Satanás que nos acusa. Satanás, ele vem para nos acusar, então ele vê Jesus que nos justifica. Quando Deus olha para nós como pecadores, Ele nos olha através de Jesus que está intercedendo por nós, está entre nós e Deus. E aí qual é a resposta de Deus para Satanás que nos acusa? Não há condenação para ele, porque ele vê Jesus que nos justificou e está diante do Pai. O próprio Deus é quem dá testemunho dessa justificação. O próprio Deus dá testemunho dessa justificação. No verso 31 aí de Romanos 8, diz assim: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, o verso 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o que diz no verso 34? Quem nos condenará? Cristo é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você percebe que, assim como no verso 31, Deus é por nós, no verso 34, Jesus é por nós, Ele intercede por nós. Você consegue perceber isso? O que é intercessão?
A terceira razão, porque a nossa intercessão deve ser permanente, constante, até que Ele venha. Eu quero voltar lá para Hebreus, agora no capítulo 9, verso 24, diz assim: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante Deus, perante a face de Deus. Jesus, Ele está diante do Pai para ser aquele por meio de quem, como eu disse, o Pai nos vê. Então nós precisamos entender isso, que Jesus está diante do Pai. E por que o Pai é tão bom conosco, e por que a gente pode experimentar essa bondade do Pai? Porque Jesus está diante dele intercedendo por nós. Jesus está diante dele intercedendo por nós. Se nós entendermos essas três razões por que Jesus intercede por nós e permanentemente intercede por nós, e nós abraçarmos isso como um exemplo de vida que nós devemos seguir, nós também permanentemente estaremos intercedendo em favor das almas diante de Deus. É evidente, nós não somos como Jesus, o nosso sangue não vai justificar ninguém, as nossas ações não vão salvar ninguém, aquilo que a gente fizer não vai salvar ninguém, mas nós estaremos diante do Pai intercedendo para que as pessoas possam ter acesso à mensagem da salvação e possam se arrepender, e possam ser transformadas, e possam então se render ao Senhor e serem banhadas no sangue de Jesus e experimentar da bondade do Pai. Nós precisamos entender essa urgência, nós precisamos perceber e entender que permanentemente nós precisamos orar, não é só por nós, é claro, a Bíblia nos ensina, a gente já estudou sobre isso, que a gente deve e precisa apresentar as nossas necessidades diante do Pai, mas não é só isso, essa não é a única maneira de orarmos, essa não é a única razão pela qual nós devemos orar, mas conforme nós nos achegamos a Ele em oração, a Deus em oração, nós percebemos quem Ele é, nós entendemos o que Ele faz por nós, então nós percebemos o cuidado que Ele tem, o amor que Ele tem por nós. Isso nos leva então a perceber que nós não, apesar de termos essa condição de apresentarmos nossas necessidades, e Ele mesmo pede para fazermos isso, a gente percebe que não precisa pedir tanto, mas a gente deve clamar por aqueles que não sabem nem se achegar a Ele. Porque a gente se achega diante de Deus com as nossas necessidades, e quando estamos diante dEle, a gente percebe que Ele tem cuidado de nós, então nós o agradecemos. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigado porque não tem faltado nada, obrigado porque em meio a todas essas lutas, o Senhor tem me sustentado, obrigado porque eu caio, mas a Tua mão me levanta, obrigado porque o Senhor me encontra no meio das tempestades, o Senhor me salva, o Senhor não deixa que as águas me submerjam, o Senhor não me deixa morrer afogado. Mas Senhor, tem uma pessoa que não consegue ver isso em Ti, tem uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa tal, ela está vivendo dessa forma. Pai, tenha misericórdia dessa vida, Senhor, envia a Tua mensagem, Espírito Santo, trata com o coração desta vida, salva, quebranta esse coração, Pai. Não peça a punição daqueles que pecam, nem mesmo contra aqueles que pecam contra você. Não peça a punição, peça a salvação. O livro de Isaías diz, e ele fala o seguinte, Isaías, eu não vou lembrar agora o texto, o verso e o capítulo, mas ele fala que nasça a salvação. Senhor, ele clama, faça brotar a salvação. Esse deve ser o nosso clamor diante do Pai. As pessoas te atormentam, as pessoas te perseguem, as pessoas querem o teu mal. Clame em favor delas diante do Pai. Clame em favor delas diante do Pai. E não faça isso para que você possa encher o seu ego e falar, puxa, eu sou bonzinho. Não! É para livrar essa vida, essa pessoa da morte espiritual. No final do texto que a gente leu lá, 1 Samuel, diz que Nabal morreu. Ele não se arrependeu dos seus pecados e ele morreu. Depois de tudo que Abigail fez, depois de tudo que ela conquistou diante de Davi, parece que para Nabal tudo isso foi em vão, porque ele morre depois de 10 dias. Eu quero terminar dizendo que o Nabal que vive em nós também precisa morrer.
O Nabal que vive em nós também precisa morrer, porque esse Nabal, né, do texto aqui, ele era alguém obstinado. Seu coração era um coração duro, era um coração que não reconhecia Deus e não se rendeu às misericórdias oferecidas para ele. Ele não desfrutou da graça. A misericórdia foi disponibilizada para ele, mas ele não desfrutou disso. E o Nabal, homem tolo, insensato, que habita em nós, também precisa morrer, para que possamos ser resgatados, redimidos e incluídos na família real, assim como foi Abigail. Abigail foi incluída na família real. E é muito interessante, porque ela foi incluída na família real quando essa família real ainda não era uma família real. E a Bíblia fala que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Desde antes do mundo existir, Ele já havia nos escolhido. Mas eu quero reforçar aqui, o Nabal que existe em nós precisa morrer. O Nabal que existe em nós precisa morrer.